abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que, de pé, acompanhamos o hino nacional. Plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deixa o microfone aberto. Convido o secretário da mesa para que verifique o registro de presença. Pois temos 10 vereadores presentes de forma online e presencial e uma falta. Convido o secretário da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia de hoje. Meu vereador, pode me marcar presente aí. Não, já estou considerando sua presença, vereador Gralha. São 10 presentes e uma falta. Ata número 38 de 2021, autoria Poder Legislativo. Decreto Municipal número 9.222, de 13 de outubro de 2021. Decreto Municipal número 9.223, de 13 de outubro de 2021. Decreto Municipal número 9.224, de 14 de outubro de 2021. Decreto Municipal número 9.225, de 14 de novembro de 2021,
Decreto Municipal número 9.226, de 14 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.227, de 1º de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.228, de 19 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.229, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.230, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.231, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.232, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.233, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.234, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.235, de 21 de outubro de 2021, Decreto Municipal número 9.236, de 21 de outubro de 2021 e Decreto Municipal número 9.237, de 21 de outubro de 2021, todos do Poder Executivo. Coloco em votação a ata de número 38 de 2021. Vereadora Carla Reis. Aprovado. Vereador Leandro Gralha está na casa. Aprovado, presidente. Muito obrigada. Vereador Caputo. Aprovado, presidente. Os demais vereadores aqui presentes. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores de acordo com a ordem da inscrição para se manifestarem pelo tempo de 8 minutos. Eu gostaria de falar antes aqui, pedir aos colegas aqui presentes um pouquinho de paciência para nós hoje, que recebemos esse ofício de conduzir a sessão. Então, eu peço a vocês um pouquinho de contribuição para com nós, daqui da mesa diretora. Muito obrigada. Só uma questão de ordem, presidente. Por gentileza, não é 1 minuto, pelo menos, a mais, tendo visto a ausência do colega? Sim, são 9 minutos. Obrigado. Ajustado, então, o tempo. Com a palavra, o vereador Jefferson de Oliveira. O meu boa noite a todos os colegas aqui presentes. Saudação especial aí à nossa vereadora Emília. Desejar-lhe sucesso na condução dos trabalhos essa noite. Também os vereadores que estão online. Assistência virtual e também os servidores de nossa casa. De imediato, eu como líder da bancada do MDB e vereador nesta casa, tendo como todos os senhores e senhoras recebido muitas cobranças com relação aos fatos ocorridos no dia de hoje, quero aqui manifestar a minha opinião. Primeiramente dizer que não há sobre essa casa nenhum motivo para que todos nós sejamos julgados previamente pela comunidade canelense. Segundo lugar, nada ainda de concreto, embora a Justiça muito bem tenha trabalhado, parece que há bastante tempo. Então, eu, vereador Jefferson de Oliveira, líder da bancada do MDB, vou guardar o direito de só falar sobre esses fatos quando essa casa tiver sido notificada por alguma irregularidade de algum membro aqui cometido. E também vou opinar com relação ao partido e ao governo quando isso ocorrer. Porque muitas pessoas me questionaram no dia de hoje, eu quero ver a coragem dos vereadores, quero ver... Só dizer para a comunidade canelense, não tem nenhum covarde aqui. E o que tiver que falar, a gente vai falar. Eu já provei para a comunidade canelense que quando eu precisei aqui, eu manifestei a minha opinião independente de partido. Inclusive, votei contra o partido aqui nessa tribuna, porque eram minhas convicções. Então, agora eu deixo muito firme a minha posição, que na hora certa, sim, com certeza, eu vou opinar. Até porque tenho um grande receio de cometer alguma injustiça com algumas dessas pessoas envolvidas nos fatos de hoje. E eu tenho certeza que eles têm amplo direito à defesa e o farão,
Então não serei eu que virei a essa casa aqui cometer alguma injustiça com relação a essas pessoas. Deixando bem claro que, caso se comprove as irregularidades, devam sim ser julgados, penalizados, afastados, exonerados, e todas as sanções possíveis devam ser tomadas. Essa casa, acredito, eu sou assim, acredito que essa casa não compactua com nenhuma irregularidade na questão da ordem pública. Mas me posiciono à comunidade canelense dizendo que não vou vir aqui agora tripudiar, tenho sido um crítico do governo muitas vezes, mas não vou fazer isso agora porque eu acredito que seria uma grande covardia eu me pronunciar desta forma aqui nessa casa, sem que antes esses fatos sejam todos apurados e as pessoas envolvidas identificadas e punidas. Então, confio no poder da justiça e vou confiar até o final. Sobre esse fato, esta é a minha manifestação na noite de hoje. Com relação aos trabalhos, dona Emília, vereadora Emília, já lhe desejei sorte. Essa semana a gente tem nessa casa pouquíssimos projetos, né, que necessitam de aprovação. Acho que todos eles já tinham sido bem debatidos aí, discutidos, acredito que passado por todas as comissões, então a gente não vai ter, com a ausência do presidente, nenhuma dificuldade em votar esses projetos. Quero fazer menção aqui à questão do secretário adjunto da Fazenda, o senhor Álvaro Gruc, que hoje está aniversariando. Quero mandar mandar uma saudação pública para ele aí, uma pessoa por quem eu tenho muito apreço e que eu, como vereador, sempre fui muito bem atendido por ele ali e sempre mostrou muito interesse em resolver as coisas. Então, mando a minha saudação para ele. Eu fiz esta semana umas indicações que depois, na ordem do dia, eu vou falar mais um pouquinho, mas algumas que eu, sinceramente, acho pertinente. Conversei com a administração, fiz no papel aqui também a rotatória ali da Avenida Mauá, que estão acontecendo ali muitos acidentes, graças a Deus, por enquanto só com danos materiais, né, pequenos danos materiais, mas que é um cruzamento que eu acho que é muito perigoso e a gente precisaria interferir já imediatamente naquela rotatória ali. Depois, na ordem do dia, no espaço da ordem do dia, eu vou falar mais sobre essas indicações. Por hora seria isso, minha presidente. Desejo a todos um ótimo trabalho nesta noite. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jerônimo Terra Rolim. Alô, som. Cumprimentando a nossa presidente, vereadora Emília Fulcher, eu cumprimento aos demais colegas presentes, aos colegas que estão nas suas casas e a comunidade que nos acompanha online, tendo visto que ainda as sessões são exclusivamente por transmissão via internet, não sendo permitida ainda a presença de público na sessão da Câmara de Vereadores. Senhoras e senhores, hoje nós não podemos fugir do assunto principal, que foi a prisão de 3 agentes políticos da cidade de Canela, a apreensão de documentos, o bloqueio de milhares e milhares e milhares de reais, a suspeita de fraudes em contratos, a suspeita de fraudes em hospital, etc, etc. Mas eu não vim aqui, vereador Alfredo, tripudiar, como alguns estão esperando que eu venha tripudiar. E eles estão esperando que eu venha tripudiar porque eu avisei, vereador Alfredo. Se o senhor estava aqui, o senhor me ouviu. Os colegas estão aqui, os colegas me ouviram. E o retorno que eu tive da comunidade hoje foram centenas de pessoas me procurando, dizendo, Jerônimo, tu estava certo. É isso que me deu tranquilidade para poder vir falar sobre isso. Eu tenho que dizer, então, meu muito obrigado, Canela.
Eu nunca fiz isso porque eu tenho raiva de alguém, vereador, ou porque eu tenho perseguição com alguém, ou porque eu tenho algo pessoal. Eu fiz isso porque eu sou vereador de uma cidade de Canela. E eu quero que a cidade seja melhor, quero que a cidade ande. E eu fui perseguido, fui agredido aqui nesse saguão, fui ofendido, fui humilhado, estou processando pessoas hoje por dano moral, por trazer a verdade. O que eu falei tantas vezes do absurdo do contrato do Hospital de Canela pagar para uma empresa interventora 60 mil reais por mês, vereador Johnny? 60 mil por mês, sem cabimento nenhum. Os funcionários do Hospital de Gramado preferem se demitir de lá para vir trabalhar aqui, porque aqui o salário é maior. Um hospital deficitário, mas com salários melhores. Qual é a explicação disso? Senhoras e senhores, o vereador tem que fiscalizar. Eu via que tinha coisa errada no hospital. Eu via que tinha coisa errada dentro dessa prefeitura e sempre falei aqui, sempre trouxe aqui, sempre que eu vi coisa errada, eu sempre agi como vereador, nunca como outra coisa, porque eu quero uma cidade melhor, uma cidade humana, uma cidade técnica. E por que eu via que estava errado? Não é porque eu imaginava, ou porque eu tinha um passarinho verde, como dizem alguns aí. Eu via porque eu entrei na prefeitura, senhor Velhinho Pinto, como estagiário. Depois de um tempo, em desvio de função, eu já era advogado. Depois eu fui assessor jurídico, mesmo cargo do cidadão que está preso hoje. Depois fui procurador-geral substituto. Todos os contratos que eu assinei, nenhum prefeito jamais se incomodou. Então eu conheço a prefeitura, a procuradoria e todos os meandros como a palma da minha mão e via que aquilo não estava certo. Por isso eu denunciei tantas vezes. E eu já estava triste com o delegado, achando que o delegado não ia fazer nada. E olha o show que o delegado nos deu com essas prisões. Um dos presos aí, dos envolvidos presos, atacaram amigo bicho. Faliram amigo bicho inventando documentos que não precisam, que é impossível uma ONG ter. Aqui se faz, aqui se paga. A gente está vendo um grande retorno. Eu nunca seria conivente com esse tipo de coisa. Eu trabalho pela cidade, pela comunidade, não em benefícios pessoais. Eu não quero benefícios pessoais. E como eu falei antes, tem que falar de novo um pouquinho do delegado Vladimir. Essa pessoa, o que ele fez por Canela nesses anos, poucos fizeram. É o faxineiro da corrupção de Canela. E ainda bem que ele viu essa corrupção milionária, porque o prefeito não viu. O prefeito não sabia que tinha rachadinha dentro dos gabinetes da prefeitura, que tinha um que saía por aí recolhendo dinheiro. No PSDB não tem rachadinha. Eu já fui do PSDB, não tem. Estou no PDT e não tem rachadinha. Não tem. Isso é crime, porque essa rachadinha não é espontânea, se tu não der, tu é demitido. Parabéns, doutor Vladimir. O senhor foi investigar um desvio de materiais do Hospital de Canela e encontrou uma quadrilha criminosa. 40 pessoas investigadas, diversos afastados, 3 presos do alto escalão do PMDB de Canela. E quem denunciava isso? Eu denunciando. E sendo taxado de mentiroso, sendo ofendido, sendo perseguido, tendo candidato de segurança, tendo candidato PMDB fazendo live para me ofender, me chamando de mentiroso. As pessoas, o prejuízo moral que eu tenho, que as pessoas acham que eu menti. Mas está aí, não estou de alma lavada, mas estou satisfeito com o trabalho da polícia e vendo que a verdade está aparecendo. Senhoras e senhores, tem uma coisa que nós temos que fazer também, que é instaurar uma CPI nessa Câmara de Vereadores. Nós temos que ter uma CPI para acompanhar as investigações, para apurar fatos, até para os próprios envolvidos poderem se defender aqui. Porque lá no inquérito eles não se defendem nada, como pontuou o vereador Velhinho. Eles só vão ter que se justificar e se explicar. Aqui numa CPI eles podem se explicar. Nós já formulamos o texto da CPI, já está pronto. Os vereadores do PDT, que somos em 3, vamos assinar. E esse vai ficar com assessoria, que vai passar em todas as bancadas durante a semana, para caso mais algum dos vereadores se conscientize e assine conosco. Nós precisamos de 4 assinaturas apenas para instaurar essa CPI. 3 nós já temos. Nós contamos com os colegas para a semana que vem nós podemos protocolizar, então, essa CPI e tomarmos uma linha de trabalho de 90 dias aqui nessa casa para apurar nomes e responsáveis. Porque nós não estamos usando os nomes porque nós não sabemos quem são. Através de uma CPI nós conseguiríamos saber. Senhoras e senhores, Canela pode muito mais. O que está acontecendo não tem mais cabimento. Eu listei alguns fatos aqui, recentes. Cortaram 20% da insalubridade das auxiliares de serviços gerais da prefeitura. Os mais baixos salários, Velhinho Pinto, os mais baixos salários eles cortaram. Aí fizemos muita briga, trouxemos o sindicato, mostramos que era inconstitucional, voltaram atrás, tentando se fazer de bonzinhos. Falta de comida em escola infantil. O leite foi roubado, o leite foi furtado, a farinha foi furtada. O que aconteceu? Que tiveram os professores que comprar farinha. Mais um fato grave. Depois disso, contratos fraudulentos com o HCC. Depois disso,
Desvio de materiais do hospital encontrado em sítio de CC da prefeitura que para nos mercados para chorar dizendo que é inocente e está aí agora afastado. Que mais? Corrupção nas licitações das obras. Prefeito condenado por improbidade. Procurador condenado por improbidade. Senhoras e senhores, o que transformaram a prefeitura? Agora envolvendo parente com imóveis, com concessões, com facilitações. Meu Deus do céu. Nós precisamos de uma CPI. Nós precisamos abrir um processo de impeachment com urgência nessa casa. Ou nós vamos assistir essa corrupção toda e dizer, não sabíamos nada e isso é normal. Não é normal corrupção. Só vai defender essa corrupção quem corrupto é. Primeiro, esse partido em Canela roubou no Tornado. As pessoas ficaram sem suas casas porque roubaram mais de 5 milhões e o prefeito é condenado por isso. E agora roubaram na pandemia, do hospital. Isso não tem cabimento, senhoras e senhores. Parabéns, doutor Vladimir. Que bom que a justiça ela é cega só num sentido, por tratar como todos como iguais. Porque ela é justa. E o que a gente está vendo aqui é um nascer de justiça, por assim dizer. É um nascer de justiça, por assim dizer. Por enquanto, seriam essas as minhas manifestações. Muito obrigado a todos. Até logo mais. Com a palavra, o vereador José Velinho Pinto. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, minha presidenta, Emília, demais membros da mesa, vereadores que estão aqui presentes, comunidade que está nos assistindo, vereadores também que estão nos assistindo à distância. Claro que não poderia também hoje de manifestar minha profunda tristeza. Como membro dessa Casa Legislativa, vereador, amanheci hoje, realmente já com os nossos telefones celulares todos tomados pela indignação de uma parcela significativa da sociedade, com essa notícia que percorreu o país inteiro. Olha, eu tenho conhecidos que moram em outros estados, recebi ligações também, perguntando o que está acontecendo aí no nosso Canela, quando o presidente da Casa Legislativa acaba sendo preso para averiguação da conduta, para apreciação desse processo. Claro que nós todos estamos vivendo um dia muito triste da Câmara de Vereadores de Canela. Eu acredito que isso nunca deve ter ocorrido na história política de Canela. O presidente da nossa casa acaba sendo preso, impedindo os trabalhos normais da casa. E eu quero dizer para vocês que logo veio essa questão, temos que fazer uma verificação dessa questão toda. E eu também sou daqueles, meus companheiros, que não quero fazer pré-julgamento de ninguém. Não devemos fazer pré-julgamento de ninguém. Eu me recordo quando a bancada do PDT, aliás, nosso companheiro Joni, marcou uma audiência com o Vladimir em fevereiro, te lembra? Quando estourou essa questão do desvio de materiais do nosso hospital no meio da pandemia, um motivo de tristeza para todo mundo, porque desviar recurso em qualquer lugar já é um absurdo. Desviar recursos durante uma pandemia, numa ação para melhor atender uma sociedade no meio da questão do Covid, que é uma pandemia internacional, é totalmente desqualificável. E nós íamos lá, fomos lá, fizemos a reunião com o Vladimir, que nos recebeu de forma muito educada, muito tranquila, expôs a sua conduta que ele estava fazendo frente a esse processo. Nós, como vereadores preocupados, o Jerônimo Rolim estava conosco também, nós três, eu, o Jerônimo e o Joni, fomos lá e passamos a acompanhar esse processo. Na rua, várias vezes nos diziam, ei, velhinho, como é? Não deu em nada? Mais uma vez, não deu em nada aquele negócio lá, né, do hospital. Eu dizia, não, companheiros, eu posso assegurar
que nós fizemos já reunião com o delegado Vladimir, e ele está averiguando. Mas o Vladimir demonstra ser um profissional sério, que não vai cair na primeira cantada, na primeira cantilena, e está fazendo as verificações. E agora, no dia de hoje, quando vem esse monte de outros problemas, porque não é só o problema do desvio de material do hospital, com contratos duvidosos da prefeitura, com contratação de empresas duvidosas que estão na ordem do dia. Nós temos também outros problemas na cidade de Canela. Questão, então, porque eu, de certo, puxando um problema, surgiu outro. Aí vem a questão da mesadinha, a rachadinha. Aí já vem a questão de favorecimentos em empreendimentos da iniciativa privada, empreendimento tão bonito. O Sky Glass, um marco, talvez, do turismo da região, encravado, cheio de suspeições, dúvidas perante a nossa comunidade e outras coisas mais. Problemas com o município de Camboriú, problemas de Itajaí, problemas com o município de Novo Hamburgo. Eu diria para vocês o seguinte, companheiros. Eu acho que é fundamental que se faça uma sindicância pormenorizada para que nós verifiquemos realmente o que aconteceu em Canela nos últimos 2, 3 anos, que foram base dessa denúncia da delegacia de polícia, que ora é um processo judicial. Não é nenhum fato. Eu me lembrei hoje muito do nosso governador Alceu de Deus Colares. Quando veio suspeição ao governo do Colares, você sabe, vereadores, o que ele fez? Ele chamou a bancada de deputados e determinou: deputados, vocês vão lá e aprovem a CPI, porque eu, como governador do estado do Rio Grande do Sul, quero comprovar para a minha sociedade que eu não tenho receio, não tenho medo, que os nossos atos foram corretos. E eu faço aqui até uso palavras do próprio prefeito municipal, que na sua correspondência à comunidade de Canela diz: a administração municipal vai acatar decisões judiciais. As determinações judiciais impostas foram cumpridas hoje já, que aconteceram. A administração pública está abrindo um processo administrativo interno para apuração dos fatos. O prefeito demonstra que ele está totalmente tranquilo com o seu comportamento e que ele quer apurar as coisas. Será que vai ser a bancada do seu partido e a bancada de apoio ao seu partido na Câmara de Vereadores que vai impedir o prefeito de fazer o que ele quer fazer? Ele quer esclarecer, e a frase final do prefeito, eu estou lendo carta do prefeito, a Prefeitura Municipal de Canela segue trabalhando em prol da comunidade. Nós queremos a comprovação disso. O prefeito quer a comprovação disso. Por isso, meus companheiros, eu faço aqui um apelo e que a comunidade de Canela cobre os vereadores do PSDB, cobre os vereadores dos republicanos, cobre os vereadores do MDB, de que façam uma apuração isenta, tranquila, transparente, que não fique só a apuração da justiça, fechada muitas vezes a 4 paredes, mas que nós possamos debater aqui nessa casa cada um desses fatos que estão sendo denunciados. Porque nós do PDT queremos a clareza, queremos a transparência, queremos que Canela volte a ter tranquilidade. Eu quero até dizer, meu caro Jerônimo, o PDT administrou esse município até 2004. Nunca a Polícia Federal ou a Polícia Civil entrou nos prédios da Prefeitura atrás de informação nenhuma. Isso nunca aconteceu até 2004, dezembro de 2004. Depois a gente sabe que por 4, 5 ocasiões ocorreram visitas à Polícia Civil, que nem as que ocorreram no dia de hoje. Nós, o PDT, queremos a transparência, queremos a clareza. E eu faço aqui essa manifestação final dizendo que eu gostaria realmente que nós, até por unanimidade,
aprovássemos essa CPI. E eu quero dizer para a comunidade de Canela, você, cidadão da nossa cidade, que está participando desse programa, que participa das nossas redes sociais da cidade de Canela, cobrem dos nossos vereadores. Nós precisamos ter clareza nisso. Não pode ficar o Brasil inteiro discutindo Canela com as suas irregularidades e nós aqui escondidos, fechando as portas. Não, nós lá em Canela não vamos esclarecer nada. Nós não precisamos esclarecer nada, não, companheiros. Nós precisamos esclarecer tudo para as pessoas que convivem conosco na cidade, para as pessoas de outras cidades, para as pessoas que respeitam a nossa querida cidade de Canela. Eu faço aqui um apelo. Vamos criar essa CPI na cidade de Canela para dar clareza absoluta a todas as denúncias que ora assolam a nossa querida cidade de Canela. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite, presidente Emília. Boa noite, vereadores, vereadora Carla. Boa noite, nossa assistência, todos que estão nos ouvindo pela internet. Queria, antes de mais nada, pedir desculpa de não me fazer presente no dia de hoje, né? Porque tenho que falar que meu filho tem 45 dias e ele está meio ruim de cólica, enfim. Então, eu estou dando suporte para minha esposa aqui, tá? Como mais velho. Parabéns à mesa diretora, que decidiu continuar os trabalhos aqui nessa casa no dia de hoje, mesmo depois dos tristes acontecimentos, né? Concordo com o vereador Velhinho, é muito triste o que aconteceu no dia de hoje, né, aqui na nossa cidade. Digo triste porque essa casa também ficou manchada, Canela ficou manchada, a cidade lotada, né, turismo, economia melhorando, e nós tivemos esses acontecimentos já desde cedo. Eu quero deixar claro que eu sempre fui e sempre vou ser a favor, né, de que investigue de desvios e atos de corrupção, independente de quem seja. Devemos sim, nós aqui da Câmara, independente de partido, trabalhar por e para Canela, né? Me sinto com consciência limpa e tranquila de que estou realizando trabalho pela cidade, pela comunidade, honrando cada voto que me deram e que acreditaram no meu trabalho. Não sou a favor da política do quanto pior, melhor. Eu acho que Canela vem caminhando, vem se desenvolvendo cada vez mais, e eu quero que continue. Canela não pode parar, quem for culpado que pague pelo seu crime. Não estou aqui para julgar ou condenar ninguém, eu acho que a polícia está fazendo o seu trabalho, tem que investigar e apurar os fatos, e a justiça atuar da melhor forma possível, né? Eu tinha diversos assuntos para falar sobre, mas eu acho que depois do que aconteceu no dia de hoje, não temos nem clima na casa para discutir outro assunto que não seja esse. Então, volto a frisar que estou à disposição do PSDB e à disposição de Canela para trabalharmos sempre, visando os interesses da cidade e da nossa comunidade. Então, quero desejar aqui um ótimo trabalho a todos, desejar uma ótima noite e que todos fiquem com Deus. Uma boa noite e obrigado. Com a palavra, o vereador Merlin Johnny Wolff. Boa noite, presidente Dona Emília. A Carla também, Carla Reis, que está em casa, né? E aos demais vereadores. Quero deixar aqui também meus parabéns ao Álvaro, um grande amigo, um cara batalhador aí. Feliz aniversário, meu amigo. Quero também, aqui hoje, deixar 3 agradecimentos. Eu posso mostrar a foto aqui, Dudu pode mostrar. E os outros 2, primeiramente, a Deus, porque Deus tarda, mas não falha, né? E aí tudo que a gente faz de coisa errada, a gente vai pagar. De uma maneira ou de outra, a gente vai pagar. E a outra homenagem que eu vou fazer, que não está aparecendo aqui, é a pessoa que fez a denúncia. Lá atrás, quando a pessoa fez a denúncia dos desvios dos materiais, tenho certeza que está nos ouvindo, aí foi descoberto toda essa investigação que foi feita, né? E, por último, ao nosso delegado Vladimir, belíssimo trabalho, ele e a sua equipe, um cara sério. Então, tá de parabéns mesmo, os canelenses estão muito orgulhosos do delegado e de toda a sua equipe.
Eu podia falar da sala de estar inglês, que está sendo investigada, outras coisas, mas eu quero falar especificamente do hospital. E também, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando em cima das investigações que foram feitas até agora pela equipe da Polícia Civil. Vai ter oportunidade dos secretários ou dos envolvidos se defender, do próprio presidente dessa casa, mas em cima dos fatos que foram apurados, a gente fica muito, muito triste na questão do hospital. Quantas vezes nós, vereadores, aqui fomos pressionados para nós tirarmos emendas impositivas que eu tinha para o colégio da Aliança São Paulo, colégio do Chapadão, para Pai, para o João Alfredo, para o bairro Leodoro de Azevedo, para paradas, para abrigos, como se diz, né? E a gente foi pressionado várias e várias vezes para que a gente direcionasse todas essas emendas para o hospital. A comunidade mandar descontar na luz, já tem um absurdo valor da luz, e ainda mandar descontar na folha da sua luz para poder colaborar com o hospital. Rifas que é feito pela comunidade. E a gente vê uma barbaridade dessa. É lamentável. Quantas vezes nós, vereadores, aqui somos chamados lá no hospital, com filas enormes, com pouco médico, e acontecer essa vergonha. Se for comprovado isso, é uma vergonha muito... Olha, gente, se realmente aconteceu isso, cara, isso é uma baixeza assim, muito grande, um desrespeito com as pessoas que estão lá, porque vocês, se chegaram a desviar mesmo, gente, pessoas com crianças com febre na fila esperando, com gente doente ali no hospital esperando, vocês não sabem o que é isso, vocês não têm noção o que é isso, sabe? Então, assim, é vergonhoso, assim, ó, é revoltante a situação. Gente, provem que vocês não fizeram isso, pelo amor de Deus, porque fica muito feio. Feio demais, cara. Porque, cara, a população está cansada. Quantos vídeos a gente viu nas redes sociais das pessoas reclamando? Para nós, vereadores, muitas e muitas e muitas vezes, a gente via, Jônia, eu estou com meu filho aqui tantas horas no hospital. Jônia, eu estou tantas... Sabe? Cara, e daí, quantos profissionais podia ter contratado? É muito difícil, cara. É revoltante, é triste a coisa, demais. Deixa a gente bem chateado, cara. Bem chateado porque, poxa vida, cara, entendeu? A gente faz um esforço danado aqui, todos os vereadores, a comunidade, sabe? Para mandar dinheiro, para tentar manter o hospital num nível bom de atendimento. E aí acontece esse desvio. Mas vão criar vergonha na cara, tchê. Pelo amor de Deus, gente. Provem que vocês são inocentes, que vocês não têm nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, tchê. É vergonhoso esse fato que está acontecendo. Quero dizer que eu sou a favor, sim, da CPI. Nós encabecemos, eu conheço os meus colegas aqui, vereadores, eu sei que eles vão assinar também, porque quem não deve não teme. Vamos assinar a CPI, todos nós juntos, gente. Inclusive o próprio presidente, para poder se defender. Gente, seria isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Grucke. Senhores vereadores, assistência, boa noite. Primeiro é com muita alegria que eu quero desejar parabéns ao meu irmão, ao Álvaro. Eu sempre brinco, né, que eu tenho 22 anos mais que o cara mais fantástico que pisou na Terra, né? E hoje meu irmão faz 50 anos. Então, parabéns, Álvaro, que Deus te ilumine, te abençoe no teu caminho, na tua vida. Para falar do acontecido. Primeiro, eu desconheço o processo. Não tenho os dados técnicos que o delegado tem. A gente conhece um pouco o que ele deixou transparecer para nós. Confio na justiça plenamente.
Sou favorável quando tu diz que provem o contrário, que tem pessoas que estão ali que eu conheço desde pequeno, sempre tive aquela clareza de integridade deles. E se eles são inocentes, eles que provem a inocência, e se forem culpados, que paguem por isso. Quanto à CPI, olha, 2015, 14, eu nem me lembro mais certo a data, foi pedido aqui nessa casa por mim, a CPI do Caracol. Não vou citar os nomes, mas um vereador disse, tu vai fazer? Vai. Tu vai fazer sozinho. Eu assino contigo, vou contigo, mas tu vai fazer sozinho. Ela tem que ser plural. O outro, pouco interessado, ele vinha nas oitivas aí, pronto. Pasmem. Tinha um processo administrativo interno sobre a questão do Caracol. Dentro desse processo, A, B e C falavam que tinha um pendrive de uma filmagem. Estava tudo claro dentro do PAD. Na CPI ninguém desconhecia, todo mundo desconhecia o pendrive. Foi convocado tirou 4, 5 atestados, desistiu. O outro estava doente em Porto Alegre e não vinha. O outro entrou ali naquela porta da frente, gritando que não ia responder. E esse, eu vou dizer a frase que ele dizia, ele sabe do que eu estou falando. Que ele disse que nessa casa tinha vereadores com o rabo preso. E eu queria saber quem eram os vereadores que estavam com o rabo preso. Então eu acho assim que, pelo que eu vi daquela CPI, foi um trabalho árduo, fazer sucinto, para deixar para o Ministério Público no final, para ele ver. Eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado com o poder que a CPI tem. Eu achava até que era poder de polícia. Não. O cara vem aí e responde se quer. Responde o que quer, ele pode dizer o que ele quiser. Então, no meu entender, foi muito desgastante para mim aquilo. Não sei se foi um desses fatos que talvez tenha me tirado da votação, não sei. Foi muito trabalho, li muito papel, montanhas e montanhas, escutei um monte de coisa. Foi pedido provas, demoravam às vezes até para vir. Eu assisti a CPI lá do Congresso do Covid, no Congresso Nacional. Algumas partes me lembravam aqui. Chegou no final, leram o relatório e daí? O que aconteceu? Aconteceu um show lá durante um certo tempo. E o que aconteceu? Então, eu não tenho essa clareza, que fique claro que CPI não tem poder de polícia. A polícia já está investigando e confio plenamente no delegado, como todos vocês aqui confiam. Logo ali na frente, o judiciário vai condenar ou inocentar, se assim as pessoas provarem sua inocência. Então, enquanto a justiça está com essa bagagem na mão para chegar no final, para dizer o que vai acontecer, eu fico aguardando. Não adianta, eu já falei aqui até coisas que a base do processo ela não veio para cá, então eu não sei. Eduardo, por gentileza, as fotos. Eu vou falar agora de um pessoal fantástico. É o pessoal da igreja em Cap. Isso aí é o Jovem Church. É um modo diferente, é 2 anos de Jovem Church. É um modo diferente de fazer a juventude ver a relação das pessoas com Deus, das pessoas com Cristo. Ontem, eu estava lá e olhando a simplicidade do pastor Ciro, a simplicidade da pregação, a simplicidade dele falar dos conflitos, e os conflitos servem para o que aconteceu hoje de manhã, e serve também
para aproximar as pessoas de Deus. Um conflito que ele tem que ser batalhado, ele é interno da pessoa, é certo ou errado? Eu estou mentindo ou falando a verdade? Eu roubei ou não roubei? Então, parabéns à Igreja Encap, parabéns ao Jovem Church, parabéns ao pastor Rodrigo e sua esposa. E já fazer um convite para todos vocês que talvez queiram assistir. A programação de aniversário, dia 13/11, às 19h30. Vai ter o grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Gramado, que estará presente com a pastora Irani ministrando a palavra. E no dia 14/11, às 19h, o jovem Daniel, da Igreja Impactando Gerações de Porto Alegre, também estará ministrando. Então, parabéns a eles, parabéns ao pastor Rodrigo, parabéns ao pastor Ciro. Obrigado, boa noite. Presidente Emília, eu peço licença para fazer uso da palavra. Concedida a licença. Muito obrigado. Hoje de manhã, indo a Porto Alegre, numa reunião na Casa Civil, tinha reunião cedo lá, sobre uma demanda importante para Canela. Fui surpreendido, como todos os moradores aqui da cidade, enfim, com essa ação da polícia aqui na nossa Casa Legislativa, principalmente na Casa Legislativa, né, e no Judiciário. É claro que a gente fica triste, e vou dizer para os nobres colegas, até envergonhado de ter que passar por situações assim, constrangedoras, né, a polícia batendo aqui. Acho que a Casa Legislativa não merece isso, porque se trata de uma pessoa investigada e não a casa como um todo. Eu acho que a casa vem fazendo um trabalho nas suas comissões, vem fazendo um trabalho sério de análise de projetos. Vejam a questão, cito a reforma administrativa, onde nós nos posicionamos e o projeto foi retirado. Não houve, vamos dizer, um certo partidarismo, né? Houve opiniões e ele foi retirado da casa por não concordarmos de forma unânime com um projeto desse tipo. E aí a gente recebe hoje, né, essas tristes notícias, enfim, investigações de supostos crimes que ocorreram na administração pública. Como o vereador Jones falou, toda corrupção é terrível. Quando se trata de saúde, a gente pode botar talvez um agravante, porque a gente fala de vida de pessoas. Eu mesmo fiz, antes de ser vereador, campanhas enquanto a SIC para doação de respiradores, enfim, e todos, né, fizemos um trabalho, e agora sendo investigado possíveis desvios de dinheiro, possíveis organizações, enfim. Eu acredito seriamente no trabalho da polícia, acho que a Polícia Civil faz o seu trabalho, essa investigação não começou ontem, é uma investigação que vem há alguns meses já acontecendo. Acredito que esse trabalho deve ter mais desdobramentos, tá? Acredito, até porque foi o início dele, enfim, então, a partir daí, podem ser pessoas inocentadas, culpadas, enfim, a gente tem que aguardar o desfecho dela. Eu hoje, né, nesse turbilhão, faz sessão, não faz, a gente leu só pelo noticiário, né, o inquérito, enfim, né, não teve acesso a informações. Agora, o posicionamento, né, enquanto vereador e partido, é que sejam, né, as investigações feitas de preferência de forma célere e que os culpados sejam penalizados, seja criminalmente, politicamente, enfim, né, nos âmbitos aqui, inclusive dessa casa aqui, Casa Legislativa, que não merece, volto a dizer,
não merece a exposição a qual ela foi feita. Ela não merece isso aí. Então, acredito que essa semana, vereadores, teremos diversas reuniões, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar vários assuntos, sabe? Hoje, claro, no calor do momento, no calor das denúncias, né? O vereador Jerônimo mesmo disse, não é hora de tripudiar em cima, é hora de investigar e ver realmente o que está acontecendo, porque a gente está falando, antes de mais nada, de um dinheiro público, né? De um dinheiro de pessoas que trabalham, dinheiro de pessoas que, né, vêm de uma pandemia, foram tão sacrificadas. Então eu acho que a gente deve sim olhar isso com atenção. Realmente teriam algumas observações para serem feitas quanto ao PL 06, que vamos aprovar hoje, na questão de alterar dispositivos, né, que visam trazer benefícios, né, enfim, aos servidores públicos, que é até uma demanda deles, essa questão, e teriam tantos outros, mas eu acho que o momento agora é a gente realmente focar aí nos trabalhos e ver as suas necessidades. Obrigado a todos, uma boa noite. Passo a presidência para me utilizar da palavra. Receba a presidência. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Boa noite, meu colega Alfredo, que aqui estamos tentando tocar a mesa diretora, aos demais colegas aqui presentes, os colegas que estão em casa e a todos que estão nos assistindo. Também, hoje é impossível deixar de falar sobre o fato ocorrido, que nos pegou de surpresa hoje pela manhã, mas quero deixar aqui a minha opinião. Eu acredito na justiça, tenho falado bastante com o delegado Vladimir sobre outros assuntos e confio plenamente nos trabalhos do nosso delegado aqui na nossa cidade. Sobre a CPI, eu acredito, como falou o meu colega Roberto Danani, eu acredito que é muito cedo ainda para que nós possamos já levantar uma CPI nessa casa. Tanto que a casa não foi envolvida, foi envolvido uma pessoa da casa, e não a casa em si. Então, eu acredito que o momento é delicado, cabe nós não julgarmos e pedir que a lei seja cumprida, de fato, e que pague quem tem que pagar. Mas, se for necessário, a gente vai abrir, sim, a CPI, colegas, mas eu acho que é muito prematuro para que, nesse momento, a gente já declare uma CPI. Até porque vai envolver muitos trabalhos e nós temos que ver as pessoas que realmente vão poder dispor desse momento para trabalhar. Muito triste, eu fico bastante chateada, porque Canela vem se desenvolvendo bastante com o turismo, com a educação, com o emprego, e, infelizmente, a gente se depara com essa realidade. Eu digo para vocês, como pessoa, eu estou extremamente chocada. Eu, hoje pela manhã, sofri, porque eu conheço bem as pessoas, e quando as pessoas são muito próximas de ti, tu acaba sofrendo mais. Mas, como dizem, nós temos que saber da verdade, e que a verdade venha à tona. Eu hoje não posso também deixar de falar sobre a morte da Marília Mendonça, que é uma pessoa, que é uma artista sertaneja, o pessoal vão dizer, mas assim, ó, ela defendia muito a mulher. E ela trouxe, tanto que nós buscamos a participação da mulher na política, no trabalho, a mulher empoderada em casa, e ela trazia isso para as mulheres. Então, foi uma morte precoce, mas que vai nos deixar muita tristeza e um legado muito triste, porque nós tínhamos, nós mulheres, a voz dela representando aquela mulher que nunca poderia tomar uma bebida de álcool em frente a um comércio ou junto a umas pessoas. Ela defendia direitos iguais para as mulheres e para os homens. Então, foi uma morte muito triste, e eu vi como o país todo se sensibilizou com essa grande perda. Meus sentimentos a todos que estavam nesse avião, porque é uma tragédia muito triste, e que está sujeito a acontecer com qualquer um, né?
Então, novamente, muito obrigada aos parceiros aqui, os companheiros que nos ouviram diante dessa reunião hoje à tarde, que decidiram que o melhor seria que a reunião acontecesse hoje, porque a vida segue e nós temos que tocar. Seria isso para o momento. Muito obrigada a todos. Devolvo a presidência. Aceita a presidência. Consulto aos senhores vereadores se concordam com o procedimento da sessão, não sendo necessário intervalo dos 10 minutos previsto no regimento interno. Podemos tocar? Está tudo dentro do normal. Dando seguimento aos trabalhos dessa noite, peço ao secretário da mesa que faça a manifestação da ordem do dia. Ordem do dia, PLC 06 de 2021, Poder Executivo, PLL número 20 de 2021, vereador Carlos Alfredo Schaefer, indicações número 551, 552 do vereador Jefferson de Oliveira, indicação número 553 da vereadora Emília Guedes Fulcher, indicações número 554, 555, 556, 557 e 558 do vereador Alberiga Avani Dias, moção número 95 do vereador Jerônimo Terra Rolim e moção número 96 do vereador Roberto Mauro Gluck. No espaço destinado às manifestações, convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 5 minutos, cerca das matérias em discussão. Com a palavra, o vereador Jefferson de Oliveira. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz uma indicação que eu já dei uma explanada antes, a indicação 551, para que o Departamento Municipal de Trânsito instale uma rótula, ou uma rotatória, no cruzamento entre as ruas Visconde de Mauá e 7 de setembro. Como eu havia falado antes, a gente nota ali que existe ali o trânsito, né, o tráfego de muitos turistas que se deslocam para aquela região do Alpen Park, Jolimon, e ali alguns acidentes que ocorreram ali justamente porque os turistas, às vezes, eles confundem a preferencial. E do jeito que eles descem ali, eles passam o cruzamento do hospital e vão embora. E do mesmo modo na volta. Então esse cruzamento bem da lancheria do Joãozinho ali com o hospital, né? Então eu já vi alguns casos ali, então por isso eu fiz essa indicação, que o Departamento de Trânsito possa dar uma olhadinha com carinho e mudar ali aquele acesso. Também fiz a indicação 552, para que o Departamento Municipal de Trânsito encomende um estudo por meio de empresa especializada em tráfego sobre a possibilidade de se permitir apenas o trânsito de veículos em mão única em algumas ruas centrais. Eu confesso que não saberia dizer para os senhores e para a comunidade canelense quais. Por isso esse estudo, mas eu acredito que Canela já deveria ter algumas ruas de sentido único. A gente nota o nó que Canela dá no trânsito quando tem uma rua só trancada. Hoje foi o caso ali na João Pessoa, estão fazendo uma obra ali perto da central de ferragens ali, dá um nó na cidade toda. O trânsito em Canela está muito complicado, muito sobrecarregado, e eu acredito que nós não poderíamos esperar mais para achar uma solução. E eu acredito que definir sentido único para algumas dessas vias, acredito que possa ser uma solução. Porque a gente tem um nó, um verdadeiro nó. Andar em Canela está bem complicado.
porque é um número excessivo de veículos e vamos combinar que há uma bagunça no trânsito. É uma verdadeira bagunça. As rotatórias elas já não resolvem mais o problema da cidade do trânsito, no meu entender. Até porque se colocam rotatórias em cruzamentos onde veículos de grande porte não conseguem executar a manobra. A gente vê casos ali, por exemplo, no Xizão, ali no Rio Sul, que os caminhões eles não conseguem fazer a conversão. Então eles têm que esperar que não venha veículo nenhum, consigam cortar ali, usar até um sentido contramão para executar as manobras. Então eu acredito que o trânsito, a minha indicação vai nesse sentido, que o trânsito dê uma olhada agora, porque a tendência é piorar. Vereador Alfredo? A tendência é piorar. O número de veículos só aumenta, as vias são as mesmas, e pensar nisso, eu acredito que já estamos atrasados com relação a isso no trânsito em Canela. Noto que, por exemplo, a tentativa de solução daquela rótula colocada lá perto da Bernardino Timóteo, eu achei que ficou... Sinceramente, não vi, eu não vi eficiência nenhuma naquela rotatória. Mas, enfim, acredito que eu estou pedindo, eu como vereador aí, que o município pense para ontem essas soluções. Eu estou muito preocupado com o trânsito em Canela. E nós estamos falando em uma chegada de final de ano. A cidade está virada num canteiro de obras. Algumas obras eu acredito que em função disso, da ordem do dia aqui do trânsito, deveriam ser melhor pensadas e planejadas. Tem alguns dias que não dá para fazer essa obra. A gente cobrou aqui até na questão de sinalização em alguns horários que infelizmente são inoportunos, né? Que se escolhe para fazer uma sinalização e tranca uma via. Então, pedido desse vereador para o trânsito aí, unindo a indicação 552 e 551, pedindo aí que o trânsito dê uma boa olhada nessa questão. Na ordem do dia, vou me deter esses dois assuntos aí, vereador Alfredo Schaeffer e presidente Emília. Muito obrigado, por hora seria isso. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Eu gostaria, no primeiro momento, de me solidarizar com a indicação da vereadora Emília. Essa questão da abertura de creche no final de semana, que Canela já teve. Mas é fundamental que se elejam, não todas, não precisam as 10 creches, 12, 15 creches abertas aos finais de semana, mas que mantenham-se algumas creches em plantão em alguns bairros para poder atender a demanda que a cidade tem. Eu acho que é excelente a sua sugestão. Faço votos aqui que a nossa secretária de Educação contemple essa sua indicação, que vai ser muito importante para as pessoas da nossa cidade de Canela. Eu tenho 2 pedidos de informação. Um deles, que eu recebi, pena que a vereadora Carla não está aqui, porque sempre que eu referencio ações da comunidade cultural, eu não posso deixar de citá-la, porque eu vejo a vereadora Carla também como uma defensora das questões culturais da cidade, mas que uma das meus pedidos de informação vem da classe cultural da nossa cidade. Eu quero também aqui fazer uma citação ao nosso companheiro Daniel, vice-presidente do partido, que também é vinculado à questão cultural, e ele me diz, velhinho, faz um pedido de informação que seria da máxima importância para a comunidade cultural de Canela, que seria que a Prefeitura Municipal de Canela informe como serão conduzidos os espaços destinados à cultura, em especial o Teatrão, o Espaço de Cultura Nídia Guimarães e a Casa de Pedra. Ou seja, se a programação de eventos, como ocorrerá a curadoria da agenda, pois quais eventos deverão ser priorizados, se serão realizados com uso gratuito para atividades culturais feitas por canelenses e outras informações. Então fica aqui uma sugestão para que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura dê essa diretriz à classe cultural de nossa cidade. E eu também faço um outro pedido de informação
o número 93/2001, que de alguma forma é uma consequência de alguns debates que se estabeleceram nessa casa nas duas últimas sessões anteriores, com referência às viagens da Secretaria Municipal de Turismo para o exterior. Então, que a Prefeitura Municipal de Canela nos informe os nomes de todos os servidores e agentes políticos que viajaram para o exterior no período de janeiro de 2017 até a data de recebimento desse pedido, valores pagos em diárias, passagens, bem como as finalidades das viagens e as fontes de recursos que foram pagos, bem como o retorno que essas viagens trouxeram ao município. Eu acho que todos nós, vereadores, que temos a finalidade e a obrigação de fiscalizar a adequada aplicação do recurso público municipal, esse é um esclarecimento que eu acho da máxima transparência e normalidade dentro das questões da nossa cidade. E eu também faço aqui apenas, vou usar um espaço meio infringindo tangencialmente, sempre nesse momento a gente muitas vezes homenageia algum canelense que se foi. E eu queria mandar aqui um grande abraço não porque ele faleceu, mas aos familiares do meu amigo Glauco Larry Borges. O Glauco Larry Borges, que foi um arquiteto trazido aqui pelo Ginter Schlipper, um homem que veio para contribuir na organização urbana, tanto falar da organização urbana de Canela, foi o projetista responsável pelo Distrito Industrial de Canela. Eu acho que essa ficou uma marca de vida dele, importante, inclusive ser registrado até de uma forma, uma placa no local do loteamento. Tão importante esse Distrito Industrial para a cidade de Canela, alavanca tanto a nossa economia, e foi o arquiteto Glauco Larry Borges que, tendo vindo para Canela, eu acho na década de 70, 75, 76, aqui se estabeleceu, constituiu família. E uma outra grande contribuição que ele dá para a cidade de Canela é o projeto do Parque do Palácio. Também é uma colaboração que ele das suas habilidades técnicas qualificadas, também fez o projeto do Bosque Sinosserra. Foi um arquiteto que fez obras de extrema qualidade, e eu faço questão aqui nessa data de hoje de fazer esse registro e mandar um abraço aos familiares, à sua filha, né, que eu sei que ainda está entre nós com muitos amigos que possui, e o Glauco era um homem de muitos amigos. Muito obrigado. Não vai falar, né, Roberto? Peço licença, presidente, para fazer uso da palavra. Libera a licença. Eu quero fazer um comentário, também baseado na indicação da presidente Emília, na questão da abertura de creches nos finais de semana, e gostaria de até estender um pouquinho, daqui a pouquinho, essa indicação, vereadora Emília, na questão não só dos finais de semana, mas na questão de horários também, porque isso aí traz um impacto direto na mão de obra da região. O que acontece? Restaurantes, hotéis, enfim, tem um regime de horários diferenciado, né? Trabalha até mais tarde. A questão do trânsito, muitas vezes, né, o trabalhador está em Gramado e tem que se deslocar a Canela. A gente sabe como é que é o período de final de ano. A questão da mobilidade é muito complicada. Então, acho que além da questão de creches nos finais de semana, a questão de horário também poderia ser revista. Claro que isso em conversa com a secretária de Educação, vendo a possibilidade, porque eu vejo, isso é uma reclamação, não, mas enfim, é um ponto que muitos trabalhadores e trabalhadoras, é uma demanda muito, tem que sair do meu trabalho, muitas vezes deixam de ocupar um posto de trabalho, uma remuneração até melhor, em face de não ter com quem deixar os seus filhos. Então, eu acho que a nossa cidade, enfim, região, ela é diferenciada por ser turística. Então, os horários diários e também de finais de semana tem que ser levado em consideração na questão escolar. Né? Jefferson, vereador Jefferson, indicação 552, isso é urgente, isso é para ontem, essa questão da nossa mobilidade. Não é, isso aí é uma coisa que já é fato, que a nossa mobilidade está muito ruim. Sair de Canela, muitas vezes tu leva em torno quase de meia hora para poder sair de Canela. Então vocês imaginem isso numa emergência médica, né? Falem com os bombeiros, também tem esse relato. É muito complicado transitar em Canela em certos horários, onde tranca tudo na questão de rótulas,
aquela rótula que colocaram lá também, sinceramente, eu não vi uma serventia para ela naquela rótula, porque é um carro pequeno, já passa, né, com certo cuidado. Então vocês imaginem uma van, um caminhãozinho de entrega, alguma coisa nesse sentido, não consegue fazer. Então, a meu ver, é quase sem sentido aquela rótula. E eu pedi de informação, vereador Velhinho, sobre a cultura, acho que é pertinente, sim. Acho que é uma questão de calendário, até a gente se informar. A vereadora Carla, né, trouxe essa bandeira, trouxe essa discussão aqui para casa. Então, eu acho que né, vários pedidos a gente tem, olha, o que vai acontecer, o que vai ter e tal. Acho que é bom a gente se informar, enfim, né, e saber como passar para a população. Muito obrigado. Passo a presidência para fazer uso da palavra. Receba a presidência. Senhoras e senhores, novamente, eu queria dizer para vocês que essa indicação já é uma reedição que eu faço, porque no ano de 2018 eu já fiz ela. E atendendo a solicitação de mães que trabalham, que têm as suas dificuldades, que às vezes têm que gerar custo extra para poder manter os seus filhos na creche trabalhando. Então, bem lembrado aqui do colega vereador Alfredo, também estender o horário no final do dia seria de grande importância, né? Mas, assim, doutor José Velhinho Pinto, eu acho que uma creche no município funcionando em regime rotativo já seria o suficiente para atender essa demanda. Bem divulgado, os pais sabendo que naquele final de semana a creche do Canelinha estaria aberta, recebendo as crianças, no outro final de semana do Santa Marta. Eu acho que isso vem facilitar e não sobrecarrega os funcionários de uma única creche, né? Eu acredito que nem custo nós não precisamos adicionar ali, apenas um regime rotativo, o funcionário que vai ficar no final de semana, falta durante a semana, faz uma compensação, e isso vai trazer grandes resultados. Nós somos o representante do povo, é o povo que está nos solicitando, e eu acredito que os servidores estão aí para servir a nossa comunidade. Eu digo assim que não tem o porquê de nós não olharmos com atenção para essas mães que tanto lutam para criar seus filhos, e às vezes sendo a única provedora da casa, né, e traz uma dificuldade muito grande. Então, fica aqui meu pedido ao Executivo que, juntamente com a Secretária de Educação, coloque em prática. Muito obrigada, e seria isso para o momento. Repassa a presidência. Assumo a presidência. Senhora presidente, seriam esses os pronunciamentos. Encerrando as manifestações da ordem do dia de hoje, passamos à votação da matéria específica. Coloco em votação a indicação 551-552 de 2021 do vereador Jefferson de Oliveira. Coloco em votação a indicação 553 de 2021 da vereadora Emília Guedes Fulcher. A indicação 554, 555, 556, 557, 558 de 2021, todas do vereador Alberi Galvani Dias. A moção 95 de 2021 do vereador Jerônimo Terra Rolim. A moção 96 de 2021 do vereador Roberto Mauro Grucker. Também coloco em votação o PL 06/2021 do Poder Executivo, o PLL 20/2021 do vereador Carlos Alfredo Schaeffer. Seria isso. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Eu consulto os vereadores não presentes. Vereadora Carla Reis. Aprovado, presidente. O vereador Leandro Gralha. Aprovado, minha presidente. O vereador Caput. Aprovado, meu presidente. Seria essas manifestações todas aprovadas por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado a explicações
pessoais. Peço ao secretário que faça a leitura das chamadas dos inscritos. Com a palavra, o vereador Jefferson de Oliveira. Mais uma vez, boa noite. Espaço das explicações pessoais aqui. Eu estava fazendo uma reflexão hoje, durante o dia, da forma como é tratado o ente público, né, o político. A gente vai analisar as redes sociais da forma como as pessoas que às vezes não têm envolvimento nenhum com as coisas que são citadas, da forma como somos rotulados. Olhei ali nas redes sociais, pessoas com ficha criminal, gente com mais sujo que pau de galinheiro, chamando os vereadores de ladrão. Ora, se pegar e fizer uma peneira aqui, ó. Tem gente aqui que não pode nem passar na frente do fórum, que acho que a porta giratória, se tivesse, puxava para dentro. Falando de vereador aqui. Então, como o ente público ele é rotulado, se um marginal, se um ladrão, vereador Carlos Alfredo Schaeffer, entrar lá na sua casa hoje e a polícia pegar ele em flagrante, não pode colocar o nome do bonito no jornal. Mas um ente público, ele coloca o vídeo, coloca o nome, a foto, passa na TV. Então nós temos sim uma responsabilidade de fiscalizar, nós temos sim uma responsabilidade de cuidado com a coisa pública, mas nós temos sim também um peso sobre nossas costas, que muitas vezes a gente acaba aceitando coisas que vêm da comunidade que não é nossa culpa, que não está na nossa conta. Eu desafio algum desses vagabundos aqui, que alguns que eu conheço aqui, que se passar aqui no fórum, não consegue chegar no Xerox para tomar um café, que vão ser presos? Apontar aqui algum roubo do vereador Jefferson de Oliveira? Sabe? Só que essas pessoas precisam entender que a internet ela não é casa de ninguém. Os prints estão feitos e essas pessoas vão responder. Contenham, senhores doutores da lei da internet, contenham a vossa euforia, porque serão penalizados, e inclusive aqui já foi. Um aqui já foi várias vezes penalizado por isso. E ele continua fazendo. Então, assim, ó, pedido à comunidade, aos agitadores, aqueles que gostam do fogo no parquinho, cuidado, calma, não coloquem todos no mesmo saco. As pessoas serão julgadas, as pessoas terão direito à ampla defesa. Depois sim, depois poderão falar. Contenham a euforia, senhores, porque nada como um dia após o outro. E eu não vou admitir ser chamado de ladrão por quem tem a ficha mais suja que pau de galinheiro e vai até lá no Continental a ficha de algumas dessas pessoas. E todos sabem de que eu estou falando. Muito obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador Jerônimo Terra Rolim. Cumprimentando a nossa presidente novamente, então, nesse espaço dos 3 minutos da motivação pessoal. Para quem está acompanhando a sessão, eu preciso dizer, vereador Jefferson, que eu não sei de quem o senhor está falando, mas que tem muita gente com uma ficha horrível falando mal do cara, tem bastante aí, sim. Não sei de quem o senhor fala, mas quando eu falo, as pessoas sabem. São aqueles 2, 3 famosos, crias do PMDB. Fortalecidos pelo PMDB para atacar e mal fazer. Senhoras e senhores, a importância de uma CPI. A CPI, em definição de Wikipédia, é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente. O que isso quer dizer? Que nós vamos colocar aqui na frente secretário preso, assessor jurídico preso, CC preso e afastado, e ele vai ter que nos dizer A mais B mais C e explicar o que aconteceu lá dentro. A CPI é justamente porque quem votou na gente quer saber a verdade. Porque o inquérito policial da polícia vai ficar lá no inquérito, a gente não vai ter acesso. As pessoas não vão saber o que está acontecendo. Com uma CPI acontecendo aqui, toda a sociedade vai ter transparência. CPI é sinônimo de transparência, é sinônimo de respeito à comunidade diante desse crime que aconteceu.
E eu tenho que dar como exemplo a própria CPI do Senado Federal. Descobriram o escândalo da Covaxin, superfaturamento. Quer dizer, mataram gente usando tratamento que não se usa na época da Covid. Isso foi só porque teve a CPI que descobriu. Então quer dizer que ainda nós temos como a CPI a capaz de descobrirmos ainda mais coisas. O vereador Merlin Johnny Wolff lembrou que as nossas emendas parlamentares, vereador Alfredo, o senhor não era vereador na gestão passada. Eu tinha me comprometido com diversas escolas, diversas instituições, eu fiz diversas reuniões cansativas para destinar as nossas emendas parlamentares. As pessoas, os professores contando com aquilo. Eu estava fomentando na Carlos Wortmann uma biblioteca. Uma biblioteca de tanto que as crianças leem naquela escola, e tudo a gente rasgou para pôr no hospital. Da castração não foi R$1, porque eles diziam que tinha que ir para o hospital. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Corrupção, desvio, prisões. A CPI é iminente que ocorra nessa casa. Que tem gente que é contra, a gente entende. Mas não vamos iludir a população. É um instrumento público para as pessoas virem aqui, dar os seus depoimentos aqui e a gente saber direitinho o que está acontecendo, esclarecendo. CPI não vai prender ninguém, não vai fazer nada desse tipo de coisa. Isso quem faz é a justiça e a delegacia. A gente vai apurar fatos e trabalhar com a transparência para a comunidade saber o que realmente aconteceu. Se não sabe o que vai acontecer, o velho disse que me disse. Tem gente que até hoje acredita que o Constantino não foi condenado por improbidade administrativa no Tornado, porque ele foi fazer um vídeo mentindo na Santinha. Tem gente que acredita que ele não foi condenado. E ele foi. Com uma CPI, vamos acabar com esse disse que me disse, e a comunidade vai ter transparência e saber o que aconteceu mesmo no hospital, nos contratos e na Sky Glass. Senhora Presidente, seria essa a manifestação. Com a palavra o vereador José Velinho Pinto. Eu tenho falado muito, até em função de algumas observações do vereador Alfredo, nas questões, principalmente de questões urbanas da nossa cidade de Canela. Uma das pessoas que eu tenho observado com grande preocupação de toda a questão urbana, expansão urbana, mobilidade urbana, plano diretor, regramento urbano, é o vereador Alfredo. Hoje eu vejo que o vereador Jefferson também traz essa preocupação para nós na questão da mobilidade urbana. Eu quero dizer que não tomem isso como uma questão até política de um vereador de oposição. A verdade é que Canela não tem estrutura nenhuma para cuidar dessas questões urbanas tão importantes como é a questão da expansão urbana. No fundo, companheiros, as áreas invadidas, o grande passivo habitacional que Canela tem é a consequência do não ter. Como nós não temos plano de expansão urbana, nós não temos um pensar em termos de malha viária urbana, de projeção da nossa cidade, assim como a questão do plano diretor, então isso gera o grande passivo habitacional que Canela tem. Mas está na hora de começar. Tem uns que dizem, mas isso já faz tempo. Faz. Hoje Canela tem 60 mil habitantes. Canela tinha 30. Quando Canela tinha 15, não tinha nem problema urbano na cidade. Havia 3, 4 terrenos para cada terreno ocupado na cidade de Canela. Só que Canela cresceu. Canela cresceu e um dos passivos mais preocupantes da cidade de Canela é o literal falta de preocupação do Executivo Municipal de Canela no ano de 2021. Vamos pensar daqui para frente. Nós não vamos mais conseguir resolver, meu caro vereador Jefferson, a questão da pedreira. Como resolver a questão da pedreira lá do Santa Marta? Aquilo vai precisar, no mínimo, uns 10 anos de trabalho permanente e algumas ações efetivas, mas tem que ter um planejamento. O que fazer com aquelas pessoas que lá estão morando? É o caso do Adão Mirotti, é o caso do Edgar. Muito se fala, entra ano e sai ano, mas, em verdade, nós sabemos que nada aconteceu. Então eu faço aqui um apelo ao Poder Executivo Municipal, se preocupe com a questão urbana da cidade de Canela em todos os seus aspectos. Quando eu dizia que eu via alguns avanços na questão do esgoto local, na questão do lixo, realmente existem alguns avanços nesses setores. A gente imagina, pelo menos, que está estagnado. O problema é que nós vamos começar a crescer e a melhorar novamente. Mas na questão do planejamento urbano, mobilidade urbana, nós temos que
dotar a Prefeitura Municipal de uma estrutura para dar resposta às necessidades de Canela. Seriam estes os pronunciamentos. Desculpa, perdão, vereador Roberto. Me passei aqui na agenda. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Gruck. Senhores vereadores, assistência. Eu sou a favor da CPI, eu acho que eu não fui claro antes, mesmo sabendo que ela talvez não chegue ao que todo mundo queria ou que todo mundo almeja. Mas a CPI tem que começar primeiro aqui na Câmara. Na casa ao lado, a Prefeitura já está fazendo para investigar, está fazendo o PAD. Nós tínhamos que fazer aqui para investigar a atuação do nosso vereador-presidente. Essa é a opinião minha, Roberto, certo? Nós tínhamos que fazer aqui, e lá na frente, se o processo administrativo ali da Prefeitura não trouxer resultados, aí sim concordo com o que a senhora disse, vereadora Emília. Vamos fazer a CPI de lá também. Só porque nós vamos ter duas linhas de investigação, o processo administrativo interno e a CPI. Então, eu acho que nós tínhamos que começar com a CPI aqui, para verificar essa questão do vereador-presidente. E depois, sim, se não trouxer resultado. E tem mais, enquanto isso, o delegado, os fóruns competentes aí vão avançar nas outras investigações, talvez trazendo até detalhes que jamais seriam apurados aqui na CPI também. Então, eu acho que ela é prematura. Nós tínhamos que, primeiro, o PAD, fazer aqui na Câmara, aqui na nossa casa, aqui, como o vereador Jeff disse, nós não somos ladrões. Eu não sou ladrão e acredito que vocês não são. Então, nós tínhamos, no meu entender, volto a dizer, começar a CPI aqui na nossa casa, investigar o vereador-presidente. Se é culpado, se não é culpado, não sei. Vamos ver o que a CPI essa seria. Aí, esperar o processo administrativo, nesse meio tempo, para abrir a CPI lá, sim, se for necessário. Obrigado, boa noite. Seriam estes os pronunciamentos, senhora presidente. Declaro aberto espaço destinado ao líder de bancada ou bloco parlamentar por cerca de 5 minutos, podendo ser cedido por líder de bancada a qualquer outro vereador da sua bancada ou bloco parlamentar. Vou pedir a palavra como de oposição, até para fazer apenas um rápido registro. Eu gostei das palavras do Gruck, gostei das palavras do Alfredo. Eu acho que essa casa toda, uma coisa a gente recolhe na noite de hoje, as palavras da nossa presidenta também. Todo mundo quer esclarecimentos. Realmente chocou a comunidade de Canela, o grau de denúncias que foram apresentadas e as próprias consequências, o presidente da casa sendo recolhido ao presídio. Quer dizer, então, eu acho que vamos continuar, vamos deixar aberto esse debate, vamos construir alguma forma de que também a Câmara de Vereadores dê uma resposta para a comunidade de Canela. Eu quero deixar um abraço aqui a todos aqueles que se manifestaram exatamente no sentido de transparência das coisas, com as coisas públicas da nossa querida cidade de Canela. Declaro aberto o espaço destinado à representação partidária pelo tempo de até 3 minutos, se houver algum inscrito. Eu me inscrevo, vereadora Emília, para falar em nome, então, da bancada do PSDB como líder. Realmente, vereador Roberto, eu acho que esse é o caminho. A gente tem 2 linhas a fazer. E quando eu vi algumas críticas, e quando eu falo com calma que a gente deve olhar os fatos, não é que eu quero dizer, vereador Velhinho Pinto, que vamos deixar passar. Não! A gente tem que ter calma para fazer o processo devido legal. Não é sair por aí acusando, apontando o dedo, não. Se uma CPI vai ser instalada, uma CPI é de investigação, não é uma CPI de acusação. Então, se isso for ser feito, acho que o nosso grande objetivo, enquanto servidores públicos, é extirpar essa coisa chamada corrupção, que é o grande câncer
em qualquer administração, que retira verbas destinadas à saúde, à educação, à segurança e por aí vai. Agora, antes de apontar o dedo, precisamos investigar e não se transformar numa briga partidária. A gente não está interessado aqui em saber se é partido A, B, não. A gente quer saber quem é, quem se fez, como fez, e aí sim a justiça trate de puni-los. Essa é o nosso foco, esse é o nosso viés. Vereador Alvo, eu acho que... desculpa, Roberto, eu acho que a gente tem que sim, essa semana, vereador José Evelinho Pinto, reunir as bancadas e aí sim discutir exaustivamente esse assunto. Porque a sociedade, sem dúvidas, quer uma resposta. E essa resposta nós vamos dar, seja ela qual for. Obrigado, boa noite. Como nada mais há para ser tratado na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos desta noite e convoco a todos os vereadores para a 39ª sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 19 horas, aqui nessa Casa Legislativa. Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Até a próxima.